E aí pessoal, hoje eu trouxe mais um vídeo, dessa vez vai ser uma análise. Pra quem não viu, eu postei um vídeo falando um pouco da HQ do Demolidor, o Demônio da Guarda, e da saga do Homem-Aranha, da Marvel Saga. E muitas pessoas me mandaram mensagens no Instagram, no próprio YouTube, me pedindo pra fazer uma análise com spoiler. Então eu vim aqui falar um pouco dessa HQ e eu já vou avisando, esse vídeo vai ser puro spoiler. Vou falar um pouco da história dela e eu separei alguns pontos, então eu vou usar ela de base pra tudo que eu vou falar aqui. E vou mostrar pra vocês algumas páginas, eu até cheguei a marcar algumas, então se vocês verem esses post-it que fala, são páginas que eu acho importantes, que eu acho interessante mostrar pra vocês, de acordo com o que eu separei pra falar. Então é isso, só deixando bem claro novamente, esse vídeo vai ser puro spoiler, então se você não quer ter spoiler, assiste outro vídeo que lá eu não dei spoiler, eu vou deixar ele aqui em cima. E é isso, então vamos pro vídeo, porque ele vai ser separado em 8 partes. Vão ser todas nesse vídeo, mas eu vou separar pelas partes da HQ. Então vamos lá, senão vai ficar muito longo. Então a gente tem uma introdução, uma breve introdução aí. A nossa história começa, no caso, com uma carta da Karen, dizendo ao Matt que ela aceitou um emprego em Los Angeles e meio que terminando com ele. E nisso, ele completamente frustrado, chateado, magoado. E é aí que a nossa trama começa. Eu não consigo falar o nome dela direito, eu acho que é Gwyneth, eu acho que é Gwyneth, mas me corrijam se eu estiver errada. Mas ok. A gente começa com ela fugindo de um carro em alta velocidade com um bebê no colo. E esse bebê seria, no caso, a sua filha. E um carro muito acelerado atrás dela. Enquanto isso, o Matt estava na igreja, se confessando pro padre, dizendo que estava chateado, que a namorada tinha deixado ele e tudo, que ele estava com problema para acreditar mesmo, tipo, ver a presença mesmo de Deus ali, vamos colocar assim. E nessa confissão, ele escuta o batimento cardíaco da Gwyneth, muito acelerado. Ele até para assim, nossa, uma menina de não mais que 16 anos e um bebê. Aí ele escuta um carro muito acelerado, a mais de 120 por hora atrás dela, e ele vai apurar a situação. E assim a gente termina a primeira parte, a introdução, e vai para a primeira parte, com ele indo até a Gwyneth para saber o que está acontecendo ali. A primeira parte começa então com o Matt chegando lá e conseguindo deter os criminosos, como ele chamou. Consegue deter eles. Eu vou mostrar algumas páginas dependendo do que eu for falando. Aqui é ele chegando lá, conseguindo parar o carro. Não sei se tá dando pra ver direito, mas ele consegue deter os criminosos. E só que quando ele percebe, a Gwyneth com a criança haviam sumido do local, eles não estavam mais ali. E com isso ele ficou se perguntando o porquê daquilo. Depois disso ele foi pro escritório. Chegando lá no escritório e tudo, ele com isso de tirar a Karen na cabeça, que ele estava muito chateado, sentindo falta, ele resolve ligar pra Natasha, sim, nossa viúva negra. Ele resolve ligar pra ela, mas ele se questiona, nossa, será que eu realmente fui tipo um bom namorado, vamos colocar assim, por manter o contato de uma antiga paixão na descagem rápida, porque ele havia deixado o telefone dela e eles já chegaram a namorar antes e tudo. Mas quando ele aperta pra discar, o Fogg entra com a Lídia, acho que é Lídia o nome dela. Uma mulher que ele estava ajudando num caso e tudo. Aí ele tava conversando disso com o Matt, só que o Matt não consegue prestar atenção porque ele escuta novamente os batimentos da Gwyneth e da criança, do bebê no caso. Só que nisso ele não consegue ir atrás dela e perde ela de novo. Porém, quando ele menos espera, ela aparece na porta dele, dizendo que os anjos mandaram ela ali e que disseram que ele ia proteger a criança, e fala que ela nunca esteve com ninguém,
que aquela criança, ela simplesmente engravidou, ela nunca esteve com ninguém, nunca ficou com ninguém. E nisso ela acredita que a criança é a reencarnação do Redentor. Então a nossa trama começa aí, já mexendo com um pouco o psicológico dele, já que o Matt sempre foi muito religioso, muito católico, e nisso a cabeça dele começa a ficar mais mexida, assim, por essa questão. E nisso vai desencadear uma série de coisas. Mas para finalizar essa primeira parte, a Gwyneth deixa a criança aos cuidados do Demolidor, falando que os anjos tinham falado com ela que Matt Murdock era o Demolidor, revelado isso pra ela. Ele ficou chocado na hora e disseram que ele cuidaria assim da criança, que protegeria a criança, e pediu pra ele ter fé nela. E deixa a criança com ele e vai embora. Assim a gente termina a primeira parte da HQ. E sério, essa HQ tá incrível. Vou continuar pra segunda parte agora. Eu vou tentar fazer uns cortes no meio, porque vai ser muito desgastante, muito difícil, vamos colocar assim, gravar tudo em uma remessa só. Então eu vou fazer agora a segunda parte. A gente começa a segunda parte com o Demolidor, o Matt, ligando, pedindo ajuda pra Natasha pra cuidar da criança. E aqui a gente tem ela chegando lá no apartamento, ele com a criança no colo, todo desengonçado, vamos colocar assim, tudo bagunçado, e ele pedindo a ajuda dela. E enquanto isso, ele vai tentar descobrir mais sobre a criança, sobre a mãe, sobre algum registro. E é aí que o nosso Nicholas McCaves, eu acho que é assim que pronuncia, mas enfim, o Nicholas aparece na porta do escritório dele, dizendo que precisava falar com ele, que tinha um horário e tudo. E nisso ele começa a explicar a situação de que a criança posta aos cuidados dele na verdade o anticristo, e que a organização dele é basicamente responsável por manter a humanidade viva, essas coisas assim, e dá a Matt 48 horas para ele entregar a criança para eles, dizendo que a criança é o mal, que é a engrenagem principal para o fim do mundo. E nisso começa a mexer mais ainda com a cabeça do Matt, ele fica completamente confuso, perturbado, ele fica completamente doido, vamos colocar assim, porque tá mexendo com as crenças dele, tipo, entre, como eu digo, reencarnação, redentor, anticristo. Isso mexe muito com a cabeça dele, por ele ser muito católico. E aí a gente consegue já ver que ele fica bem balançado, assim, no que ele acredita, se a criança realmente é a reencarnação do Redentor, ou se ela é o anticristo. E aí ele fica totalmente perdido no que ele acredita. E nisso a gente tem essa conversa deles, deixando aí uma pulguinha atrás da orelha do nosso Matt. Então ele volta pro apartamento dele, encontra a Natasha lá com a criança e tudo isso, se perguntando o que realmente está acontecendo. Ele chega totalmente exaltado, exigindo a Natasha que, na verdade, falando com a Natasha: se você soubesse o que Hitler ia fazer, você o mataria ainda bebê? Alguma coisa assim. E ela fala assim: não, eu tentaria tirar ele ali do meio que ele tá, que tentaria criar ele de outra forma. E nisso ele exige que a Natasha dê o bebê pra ele. E nesse vai e vem, ele pega a criança totalmente perturbado já e joga a criança do telhado, dizendo que como queria um salto de fé, que esse era o salto de fé dele. Ele ia jogar a criança de cima do prédio. Só que a Natasha consegue, tipo, correr e pegar a criança a tempo, mas ele chegou a jogar a criança. Ela usa um negócio que ela fica pendurada lá, e consegue pegar a criança a tempo, e ela fica totalmente exaltada, pede explicações. Aí ela começa a falar que essa criança é um mal, que ela é o anticristo, e totalmente perturbada, aí a Natasha pega a criança e leva a criança com ela pra outro lugar, não deixa, fala que o Matt não tá em condições de ficar perto da criança. E nisso a gente fecha aí a segunda parte com a Karen batendo na porta do Matt,
completamente chorando, completamente desesperada, dizendo que ela tinha AIDS. Então ela estava completamente desesperada. E com isso a gente termina a segunda parte. E vamos então para a terceira. A gente começa a terceira parte com o Fogg sendo preso pela morte da Lydia, aquela mulher que ele estava apresentando ao Matt, aquela um pouco antes, e ele estava ajudando ela num caso. Ele tá sendo preso pela morte dela, dizendo que eles estavam passando a noite juntos e que ela se transformou em alguma coisa que não era humano, alguma coisa assustadora, alguma coisa medonha, e que ela pulou da janela. No caso, ela se transformou nisso aqui, de acordo com ele. Eles estavam passando a noite juntos e tudo. Aí ela se transformou nisso, arranhou o rosto dele e pulou pela janela. Só que quando ele olhou, era realmente a Lydia, ela tinha voltado ao normal. Nisso, a gente tem aí o desfecho do Fogg sendo preso. E nisso, a gente também tem, no apartamento do Matt já, o Nicholas batendo lá. É pra falar com a Karen. Ele foi atrás da Karen no apartamento do Matt pra conseguir aí trazer mais as coisas pro lado dele, vamos colocar assim. Aí ele começa a conversar com a Karen e diz que a Karen é HIV positiva pela criança, que a criança é o mal, que a criança desencadeou a infecção que tava aí por muito tempo, como eu digo, não tinha se manifestado, e agora, depois de tanto tempo, a infecção veio a se manifestar logo quando a criança entrou aí na vida deles, na vida do Matt, no caso. Eu não sei se eu mostrei o Nicholas, mas o Nicholas é esse aqui, ó. Então, ele vai lá conversar com a Karen e pergunta, e no caso meio que tenta induzir ela a acabar com a vida da criança, mas ela disse que ela não acabaria com a vida de alguém para poder salvar dela, e então ela nega isso, mas ela também, ele já começa a colocar uma pulguinha atrás da orelha dela também, além de colocar no Matt, assim, então ele tá conseguindo balançar todos os lados, tentando fazer que eles entreguem a criança para a organização dele. Depois disso, a gente vê também o Matt sendo capturado num beco aí. Eles meio que armaram pra ele. Não sei se é tranquilizante que fala, mas no meio da luta lá eles atiram um dardo, acho que de tranquilizante no pescoço dele, e ele cai. E eles levam ele pra uma sala que é uma sala branca, uma sala isolada, totalmente fechada, mas aí ele pensa assim, não, se é uma sala, então não tem uma saída, se eu entrei, eu tenho que sair, enfim, pra ele estar ali, ele tem que ter entrado, pra entrar ele tem que poder sair. Aí ele começa a procurar a saída, ele acha uma porta, só que assim que ele atravessa essa porta, não sei exatamente se é guincho que fala, mas ele escuta um guincho muito alto, e ele fica imobilizado no chão, ele não consegue se mexer direito, ele fica totalmente mexido, a audição dele, como é muito sensível, o guincho era muito alto, eu acho que é guincho angelical que estava escrito exatamente. Nisso ele fica totalmente atordoado, e é aí que o Baal aparece. Eu não sei se eu marquei, aqui que o Baal aparece, dizendo que o propósito dele é preparar a vinda de um ser que ele nem se sente digno o bastante de citar o nome, que a missão dele é preparar o mundo para esse ser, e que essa é a missão dele, que ele tá nessa missão há muito tempo, que ele tá esperando por isso há muito tempo. E só que acaba que nessa conversa deles aí, o Matt consegue localizar o alto-falante e consegue destruir ele. E assim, ele consegue derrotar os capangas e que tava lá com eles, e consegue sair. Só que ele saiu de lá completamente atordoado por causa do guincho, que ainda tava meio que mexendo com a audição dele, ele ainda tava meio atordoado mesmo. E ele acaba parando em frente a um caminhão em movimento, no meio da rua, assim. E aí a gente termina eu acho que terceira parte, com o caminhão vindo em direção a ele, e ele completamente atordoado no meio da rua. E a gente fica assim, sem saber se ele foi atropelado, se ele não foi. E aí
a gente consegue a resposta disso na quarta parte. Então, vamos para a quarta parte. Na quarta parte, a gente vê aí a Natasha tirando o Matt da frente do caminhão, então ele não foi atropelado. A gente consegue, ela diz que ele teve sorte dela tá passando por ali, e ela consegue tirar ele de frente do caminhão, e eles vão pro telhado novamente. E chegando lá, ele começa a se perguntar, se questionar seu próprio senso crítico, só que ao mesmo momento ele tá tão confuso que ele começa a se questionar, questionou a Natasha, na verdade, se algo de ruim tinha acontecido a ela, porque ela tava com a criança há mais de um dia, no caso. E quando ela fala que não, que com ela não aconteceu nada de ruim, que tava tudo igual, ele começa a se questionar por que nada de ruim aconteceu a ela. E começa aí a cabeça dele começa novamente a entrar em colapso aí, e começa a se questionar se ela tem algo a ver com isso, por que a criança não trouxe nenhum mal a ela, e nisso ele fica completamente exaltado, e eles têm uma luta lá, vamos colocar assim, e ele deixa ela desacordada, e nisso ele diz que não tem mais ninguém pra proteger a criança, e ele pula do prédio com a criança nos braços, com a intenção, no caso, dos dois morrerem, vamos colocar assim. E só que quando eles estão quase perto do chão, o Matt dá um estalo nele, que ele se arrepende dessa decisão e consegue, com o bastão dele, enfim, pendurar em algum lugar e diminuir o impacto. A criança, ilesa, não se machucou. Ele se machucou porque o impacto foi todo pra ele, no caso. E ele ainda meio todo dolorido, acho que costela quebrada, alguma coisa assim. Ele se machucou bastante. Ele resolve pedir ajuda pra mãe dele. Então a gente vê aí ele pedindo, chegando lá na igreja, completamente machucado, com a criança nos braços. E a mãe dele com ele no colo, vamos colocar assim, ele nos braços. Então a gente consegue ver aí que ele realmente meio que se arrependeu, mas que ele ainda tá muito mexido. Depois disso a gente vê, passa se eu não me engano são 2 dias aí que ele passa lá com ela, e eles conversam bastante e tudo. 2 dias depois, no caso, que ele chega lá, a Karen aparece na igreja. Ele se questiona, ela questiona ele, no caso, o que tinha acontecido e tudo, e diz que ali não é lugar pra criança. Aí ele, não, eu realmente tinha pensado nisso, e ela se oferece pra cuidar da criança. E quando ele vai pegar a criança, ele se toca, mas eu nunca te falei de criança, como que você sabe de alguma criança, de algum bebê? Ela, não, você me contou, não sei o que. Ele falou assim, não, eu não te contei. Nisso ela acaba admitindo que o Nicholas esteve lá no apartamento, que falou que a criança é um anticristo e tudo. E ele fica super exaltado com ela, falando que, no caso, a infecção dela, vamos colocar assim, é pela vida passada dela, de drogas, de ficar com várias pessoas. E ele joga isso na cara dela e ela sai dali completamente desolada. A gente consegue ver aqui, ele gritando com ela e ela saindo correndo. A gente consegue ver isso. E eu já dei um spoiler que no final do capítulo a gente consegue ver o Nicholas contratando o mercenário pra ir atrás aí da criança com o Demolidor, recuperar a criança. Então voltamos aí ao mercenário contra Demolidor. Então a quarta parte termina assim, com o Nicholas contratando o mercenário, a Karen completamente chateada com as palavras do Matt, ele completamente confuso, sem saber o que estava acontecendo, no que acreditar, se a criança tinha alguma influência, se ela não tinha, então estava mexendo muito com a cabeça dele. Então vamos pro pra quinta parte, no caso. Então a gente começa a quinta parte com o Demolidor indo atrás do Doutor Estranho e perguntando ele se ele sabia de alguma coisa sobre uma criança redentora. Então o Doutor Estranho diz que ele não ficou sabendo de nada no plano astral, que ele não tinha nenhuma informação sobre isso, e que o Demolidor tinha sido, na verdade, drogado com uma droga alucinógena, e isso estava fazendo ele se questionar tanto, ficar tão violento, tão agressivo, e não conseguir pensar com clareza, e isso explica muito das últimas atitudes dele aí.
Então a gente consegue entender um pouco mais aí por que ele estava tendo essas atitudes. E com essa droga, no caso, ele começa a ficar meio agressivo de novo, porque o Doutor Estranho diz que seria mais fácil se ele tivesse levado a criança para ter alguma informação. Ele começa a se perguntar, será que ele tem alguma coisa com isso? Será que ele tá envolvido? E vai para atacar o Doutor Estranho quando o Doutor Estranho lança um feitiço, liberando a toxina do corpo dele, e ele consegue novamente pensar com clareza. Ele até agradece o Doutor Estranho, tipo, nossa, muito obrigado, agora eu me sinto livre, vamos colocar assim. A gente vê então, depois disso, não muito conformado, o Doutor Estranho invoca o Mephisto, pra conseguir saber um pouco mais da criança, talvez, se ele sabe de alguma coisa. E nisso a gente consegue ver ele questionando o Mephisto, invocou o Mephisto e começou a questionar ele sobre isso, ele sabia de alguma coisa. Então o Mephisto diz a ele, eu vou ler porque é um pouco mais fácil. O Mephisto diz, não sou um mestre em literatura, mas eu diria que o texto indica que o assim chamado Redentor há de se manifestar numa forma muito diferente de uma criança humana. Não concorda, curioso amigo do Strange? Então, nisso ele acende uma luz assim na cabeça do Demolidor, e ele diz assim, meu Deus, ele tem razão. Segundo a Bíblia, o Salvador deve voltar como partiu, um adulto. Então, aí ele já começa a ligar melhor os pontos, já sem a toxina no corpo dele, então ele consegue aí pensar com um pouco mais de clareza. Mas aí nessa conversa, o Mephisto dá um indício da mãe dele, e ele vai correndo para a igreja para ver o que o Mephisto queria dizer, e ele vai totalmente desesperado. Chegando lá, ele acha muitas pessoas, tipo, já sem vida, e algumas espancadas. A mãe dele estava no chão, espancada, e nisso ela explica um pouco da situação. E a gente consegue ver, no caso, o mercenário indo lá cumprir o propósito dele. Aqui a gente consegue ver a mãe dele no chão. Então, é bem tocante, vamos colocar assim. Só que aí acontece uma coisa que a gente não estava esperando muito. A Karen aparece nessa igreja, e nisso ela ajuda a mãe do Matt a salvar a criança, vamos colocar assim, a esconder ela. Mas isso tem um preço. Isso tem um preço muito alto, pra falar a verdade. Que no meio dessa luta aí, vamos colocar entre o Demolidor e o Mercenário, o Demolidor ele meio que quase tá perdendo. E então a Karen vem com a criança no colo e entrega ao Mercenário. Só que na verdade não é a criança, eles pegaram uma estátua que tinha lá de uma criança, enquanto tentavam fugir com a criança mesmo. E só que acabou que o Mercenário ficou tipo muito bravo e tudo, e consegue no final pegar a criança, mas com isso ele diz assim, não te devolvi seu bastão. E ele arremessa o bastão e pega no meio do peito da Karen. E com isso ela diz, Matt, eu sentirei a sua falta antes de morrer. Sim, a Karen aí, ela nos deixa nessa parte da história, o que complica um pouco mais o senso do Demolidor de pensar, o que deixa ele muito mais abalado, porque a mulher que ele amava estava ali nos seus braços sem vida, e ele completamente desolado. E assim a gente termina a quinta parte. Vamos pra sexta então, pra ver como essa história vai desembolar, e agora que ele perdeu seu grande amor. A gente então começa a sexta parte com o Matt aí completamente abalado, frustrado com a perda da Karen aí, porque querendo ou não foi uma morte muito trágica, vamos colocar assim. Ela morreu nos braços dele, ele tentando não escutar os batimentos cardíacos para ele, porque ele sabia o que ia acontecer. Então foi muito traumático, vamos colocar assim, e todo o cenário, a mãe dele espancada, muitas pessoas assim sem vida já quando ele chegou. E nisso a gente começa a sexta parte com ele apontando um revólver para a própria cabeça, mas quando ele vai atirar ele lembra da Karen e meio que desiste disso, meio que promete que vai continuar. E nisso ele resolve então pegar todo esse sentimento e ir atrás da criança. Obviamente a gente já sabe que ele vai para uma armadilha, mas ele chega lá no prédio e tudo,
e encontra uns capangas assim na portaria, vamos colocar assim, mas derrota eles facilmente e vai pro elevador. Já no elevador acontece uma coisa um pouco mais sinistra, vamos colocar assim. Ele vê uma pessoa, várias pessoas no caso, mas uma pessoa assim, idêntica a Karen, chamando por ele, pedindo pra ele salvar ela. E aqui dá pra ver, meio que pedindo pra salvar ela, meio ele sem entender, ele pega no rosto dela. E então o Baal aparece novamente e puxa ele do elevador. E na verdade o que ele tava na mão não era algo como se fosse uma pele sintética, vamos colocar assim. Então não era a Karen, mas isso mexeu bastante com ele. E foi quando ele se perguntou ao Baal por que ele estava ali, e Baal então disse que essa se tornou a missão dele também, proteger, preparar a chegada, no caso seria da criança, e proteger ele, já que ele era o protetor da criança. Nisso dá um estalo na cabeça do Matt, não, isso tá errado. E é quando ele ataca o Baal e percebe que ele, na verdade, era mais uma pessoa fantasiada, não era o Baal. Então aqui a gente consegue ver ele, jogando ele no chão, e na verdade era uma pessoa comum, não era o Baal. Então mais uma coisa aí pra mexer com a cabeça dele. E com isso a gente consegue ver quem é o nosso verdadeiro vilão por trás de tudo isso, quem arquitetou todo esse plano que mexeu com a cabeça dele, que fez ele questionar sobre tudo que ele acreditava, e é nada mais, nada menos que o nosso Mistério, com a sua entrada triunfal aí. Então, assim a gente termina essa parte. E foi um capítulo bem esclarecedor, vamos colocar assim. Eu quando comecei a ler, eu me perguntei muito por que o Matt estava fazendo aquilo, que aquilo não era feitio dele, vamos colocar assim, que ele nunca faria isso com uma criança. Mas depois a gente percebe que ele foi drogado e ele ainda perde a Karen, e isso, a cabeça dele deve estar a 1 milhão na hora. Então a gente consegue entender um pouco mais o lado dele. Então vamos ver aí qual foi a motivação do Mistério em arquitetar todo esse plano aí. A 7ª parte começa aí com o confronto do Demolidor e do Mistério. A gente até vê o Demolidor chegando a bater no Mistério, mas ele não tem outra opção a não ser seguir o que o Mistério pede, no caso. Porque quando ele entrou no prédio, o Mistério diz a ele, assim que você entrou no prédio, a criança passou a ter 20 minutos de oxigênio, porque ela foi colocada numa sala selada. E pra tirar qualquer barulho, qualquer coisa, pra criar um vácuo, ele teve que tirar o oxigênio. Então a partir do momento que ele entrou ali no prédio, a criança passou a ter 20 minutos de oxigênio. Então ele não tem outra opção a não ser seguir aí o que o Mistério pede e entrar no jogo do Mistério. O Mistério então nos apresenta por que ele tá fazendo isso, porque ele desenvolveu todo esse plano para mexer com a cabeça do Demolidor, e ele diz que ele foi diagnosticado com um tumor cerebral e um câncer no pulmão. Então, nisso ele queria ser lembrado por alguma coisa grande, uma coisa assim fenomenal, e ele queria ser lembrado por isso. E aqui a gente consegue ver ele já, ele teria 1 ano de vida, mais ou menos. E a gente consegue ver ele já bem acabado. E nisso, no meio dessa luta toda aí, dessa explicação, ele pede pro Demolidor o matar. No caso, pelo que eu entendi, ele não queria morrer pela doença, ele queria morrer, assim, num plano totalmente arquitetado, completamente... Enfim, ele queria morrer de uma forma grandiosa, por ter feito algo grandioso. Então, por isso que ele arquitetou totalmente esse plano para mexer com a cabeça do nosso Demolidor. Então, esse foi o motivo. E no final disso, no final dessa explicação, vamos colocar assim, ele pede pro Demolidor o matar. Só que o Matt então diz que isso não foi grandioso, que ele só meio que plagiou algumas coisas, que ele é uma fraude, e com essas palavras tão duras, ele acaba virando uma arma na própria cabeça e tirando a própria vida. E assim o nosso Mistério
no caso, nos deixa aí, né? Nisso a gente consegue ter um desfecho do mistério e o Matt consegue pegar a criança e sair do prédio. Nisso a gente consegue o nosso desfecho aí do mistério. Aqui a gente consegue ver ele já caído e o Matt saindo com a criança no colo. Eu vou voltar uma página porque fica mais fácil. Aqui a gente consegue ver ele ainda, o Matt com a criança. Então aí termina a participação do nosso mistério. Então esse plano todo foi arquitetado por ele. Ele queria fazer algo tão grandioso para ser lembrado por isso. E acabou que nos seus últimos momentos o Matt ainda conseguiu dizer a ele que ele era uma fraude, que ele não ia ser lembrado por nada grandioso, que ele não tinha feito nada grandioso. Então ele fica tão abalado que ele tira a própria vida. Com isso a gente termina a 7ª parte e vamos para a 8ª, que é a última aí, que é o desfecho da nossa história. A gente começa então a nossa última parte, e a 8ª, com o funeral da Karen. Aqui a gente consegue ver o Matt completamente abalado. Ele ia ler uma... eu não sei como diz, é tipo uma carta que ele escreveu. Só que no final ele só diz, não tem palavras, e sai. Ele não consegue pensar em algo tão profundo para descrever o quanto a Karen significava para ele. Então ele só diz que não tem palavras o suficiente. A gente consegue ver então isso. Logo depois a gente vê o Homem-Aranha aí, ele encontrando com o Homem-Aranha. E nisso a gente consegue ver uma conversa deles, eles se questionando o que eles fazem, se eles realmente fazem algum bem, se o que eles fazem não é só um curativo, que na verdade não tem nenhuma importância, não tem relevância, e o que isso traz de bom pra eles ou pra humanidade. Aí o Peter vira pra ele e fala assim, olha, você salvou o bebê, isso é uma coisa boa. Isso é uma coisa relevante, uma coisa que foi importante. O Matt então se dá conta que ele salvou a criança. Nesse meio também a gente tem uma carta que a Karen deixou pra ele, dizendo que incluiu ele na apólice de seguro aí, e ele recebeu uma quantia bem alta, na verdade, de dinheiro. E com isso ela faz ele prometer que ele vai usar esse dinheiro com ele, que ele não vai, sei lá, doar pra algum lugar, que ele vai usar o dinheiro com ele. Ele então resolve abrir uma firma com o Fogg. Então aí eles abrem sua própria advocacia, eles compram um prédio, no caso, onde eles vão construir, vão abrir tudo. Então ele cumpriu a promessa, ele mesmo fala pro Fogg, tipo, eu prometi a uma pessoa que eu usaria esse dinheiro comigo. E ele realmente usa, ele cumpre a promessa. Então aí, acho que depois disso que vem a conversa dele com o Homem-Aranha no telhado. E depois a gente pula pra Viúva Negra, que ele vai até ela, porque querendo ou não, ele deixou ela desacordada no telhado e tentou se jogar com a criança, então ele não tinha dado uma explicação pra ela. Aí ele vai até ela, explica que na verdade foi tudo um plano do mistério, que ele tinha sido drogado, que ele não estava pensando com clareza, pede desculpa. Aí eles conversam um pouco sobre a Karen também e tudo. Ela dá um apoio pra ele. Depois disso a gente chega aí no desfecho da nossa história, que é com o Matt indo ao hospital, perguntar, tipo, saber da criança. Ele fica sabendo que a criança, eu acho que vai levar pouco tempo aí para ser adotada, que tem uma família que queria já um bebê há um tempo, então a criança vai ser adotada. E quando perguntam ele o nome da criança, ele fica meio relutante, mas no final ele fala Karen. Então ele deu o nome da criança de Karen em homenagem no caso a Karen, a namorada dele e tudo. Então ele prestou essa homenagem a ela ainda. E eu achei isso muito fofo. E ele sai do hospital com a mãe dele, que tinha, no caso, sido espancada e tudo, levada para o hospital também. E assim a gente termina com ele se confessando novamente e tudo. E novamente ele precisa sair correndo para combater o crime. E ele diz, é mais fácil eu mostrar, que o padre, no caso, pergunta onde ele foi a ele: realizar a obra do Senhor, padre, realizar a obra do Senhor. E essa é a última ilustração
Então é uma HQ bem, assim, ela te deixa muito pensativo no início. Você fica, não, por que ele tá fazendo isso? Como ele tá fazendo isso? E por ele ser muito católico, isso mexeu muito com a cabeça dele. Então a gente fica, nossa, o que tá acontecendo? Depois que a gente fica sabendo que ele foi drogado. Então é uma história bem, assim, confusa no início, mas que depois tudo se esclarece. Você liga os pontos, vamos colocar assim. Eu achei isso muito legal. Você meio que entra mesmo na história, você fica frustrado com as coisas, fica bravo, fica contente, então você entra realmente na história, isso é muito legal. E é isso, essa análise, espero que vocês tenham gostado. Não sei se eu vou trazer mais algumas, se vocês quiserem que eu traga mais conteúdos assim, deixa embaixo, então vai lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo também, e me diz de qual vocês gostariam, se vocês gostariam, se vocês gostaram desse vídeo. Então é isso, se você gostou, curta, compartilhe, mande pra alguém, que isso ajuda bastante. Eu vou deixar um QR Code aqui do lado também. Eu pensei muito antes de fazer isso, mas é porque eu acho que gravar com o telefone não tá sendo mais uma das melhores opções. Eu tô querendo muito comprar uma câmera, e pra isso eu ainda não consegui monetizar o canal. E então eu vou deixar um QR Code aqui, então se você puder me ajudar, seria muito bom, de verdade. Eu ia ficar muito agradecida. E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo.